Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre a transformação do Asta. Afinal, durante o último capítulo que foi publicado, 291, o mais novo lançamento do mangá de Black Clover, a gente viu que o Asta perdeu completamente o seu braço demoníaco. Ele simplesmente passou a recuperar o seu antigo braço. E esse foi um dos assuntos mais comentados ultimamente aqui no canal. Muita gente tá me perguntando o que realmente aconteceu. Por que o Asta recuperou o braço assim do absoluto nada? E a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. E eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante, eu conto muito com a sua ajuda deixando o like aí embaixo. Eu também conto muito com a sua inscrição, se você ainda for novo aqui no canal. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Asta perdeu seu poder demoníaco? O Asta acabou com seu contrato com o Lieb? O que realmente aconteceu? Por que o Asta não tem mais o braço demoníaco? E galera, então, basicamente, a gente viu durante o capítulo 291 de Black Clover que o Asta havia desativado completamente a sua transformação da magia de união e que ele não poderia mais utilizar por um certo tempo. Ele não poderia mais ativar a sua transformação justamente porque ela causa muito dano a ele, afinal uma transformação é extremamente difícil e ele ainda não conseguiu controlar completamente. Mesmo assim, o próprio Knight já havia dito que o Asta poderia continuar lutando utilizando apenas a anti-magia, ele não poderia utilizar outras transformações, mas a anti-magia já valeria só por ser a anti-magia. Mesmo assim, depois de meia hora ele poderia ativar mais uma vez aquela nova forma, a magia de união, e assim poderia enfrentar novamente os novos adversários, ou seja, o Asta ainda tem o seu poder. Mesmo assim, o braço dele não fazia parte do contrato de amizade, não fazia parte da magia de união, na verdade foi um contrato completamente anterior que ele fez com o próprio Lieb. Antes dos dois realmente se tornarem amigos, o Lieb ofereceu um acordo pro Asta, onde o garoto da antimagia poderia sim utilizar a antimagia, ele poderia emanar exatamente por ele a antimagia e não depender do Lieb para emprestar esse poder, mas para isso, em troca, o Lieb queria uma parte do corpo do Asta. Ele na verdade queria todo o corpo, mas começaria parte por parte, e então ele começou com o braço. A partir do momento que o Asta aceitou o acordo do demônio de antimagia, ele perdeu completamente aquele braço que se tornou um braço demoníaco. E por aquele braço ele conseguia sim utilizar a antimagia, mais poderosa do que antes, pelo menos o seu uso se tornou mais poderoso, afinal o Asta agora teria controle com aquele braço sobre a matéria de antimagia. Um controle que ele nem mesmo chegou a utilizar, afinal ele venceu o Dante naquele ponto, e depois disso eles fizeram um novo acordo, como a gente sabe, o acordo da magia de união, o acordo de amizade entre Asta e Lieb, e foi formado a partir do momento que o Asta conseguiu vencer o Lieb e depois o convidou para ser o seu amigo, para o conhecer melhor, afinal o Asta era muito grato ao Lieb, e ele mesmo dizia que entendia que o Lieb tinha suas próprias motivações e tinha um motivo pra estar lutando ali. E por isso, ele quis estar ao lado dele e lutar as lutas de Lieb também. Dessa forma, eles conseguiram um novo contrato e mesmo com este novo contrato, a gente viu que o braço de antimagia realmente era uma parte que ligava a Asta e o Lieb. Afinal, por aquele braço, o Lieb conseguia se manifestar fisicamente, o que realmente aconteceu naquele momento. E depois disso, através do Grimório, eles conseguiram fazer essa manifestação, porque a gente viu isso no capítulo 290 de Black Clover também. Tanto Asta quanto o Lieb se manifestaram fisicamente, mas o Asta continuou com o braço demoníaco, mesmo o Lieb se manifestando. Acontece que logo depois, no capítulo 291, quando o Lieb já não estava nem mais manifestado naquele momento, o braço demoníaco simplesmente havia sumido, ele desapareceu completamente, e o braço do Asta havia retornado para como estava antes do acordo que ele fez com o Lieb lá na batalha contra o Dante. Mas por que isso realmente aconteceu? O Asta e o Lieb acabaram utilizando tanta antimagia que o braço demoníaco desapareceu, ou algo assim? E na verdade, isso eu acredito que não. Afinal, como a gente sabe, o braço de antimagia, como o próprio Knight disse, era uma ligação entre Asta e o Lieb. E o Lieb ainda tá ali. Ele pode estar dentro do Grimório, ou ele pode estar na sua versão pequena, mas ele ainda tá ali ao lado do Asta. E então, com isso, o braço demoníaco continua sendo uma das coisas que liga o Lieb a este mundo. Basicamente, então, ele não pode simplesmente desaparecer. Não tem como aquele braço simplesmente deixar de existir ou acabar a sua energia. Ele faz parte de Asta, assim como faz parte de Lieb. Então, o que realmente aconteceu? Olha só, muita gente começou a comentar nas minhas reviews e depois nos outros vídeos o que havia acontecido e, basicamente, eu pessoalmente acredito que tenha sido um erro. Que, na verdade, era pro Asta continuar com o braço demoníaco mesmo naquele momento do capítulo 291, depois da luta, onde ele ficou conversando com o Knight. Afinal, naquele capítulo, o Asta foi desenhado cerca de 5 vezes e em todas as 5 vezes que ele apareceu, ele estava sem o braço demoníaco. E eu acredito que pode ser simplesmente o fato do autor ter esquecido de desenhar o braço demoníaco do Asta neste momento e simplesmente o desenhou sem aquele braço, sem aquele poder. Afinal, como a gente sabe, os capítulos que são publicados, eles não são exatamente a versão final, e depois são feitas várias e várias correções pelo próprio autor, quando ele junta vários capítulos para formar um volume do mangá. Neste momento ele vê todos ou qualquer erro que foi cometido e assim tenta corrigir para simplesmente na versão final, a versão que é comprada nas bancas e não na revista, seja completamente corrigida. Não só isso, como no capítulo dessa semana também, se a gente tiver uma aparição do Asta, ele realmente vai estar com aquele braço demoníaco novamente, pelo menos é nisso que eu acredito. E isso acontece em muitos mangás, aconteceu várias vezes em Black Clover e recentemente também. A gente teve acontecendo com o Naruto no mangá de Boruto. No capítulo 55 de Boruto, depois de toda a batalha que estava acontecendo ter acabado,
acabado. A gente viu que o Naruto estava sem aquelas marcas em seu rosto, então muita gente começou a se perguntar qual o motivo disso, porque ele não estava mais com aquela marca que ele sempre teve desde o nascimento. E então, depois de muito tempo, afinal o mangá é publicado mensalmente, a gente viu no capítulo seguinte que ele estava com as marcas novamente. Então, basicamente, foi só um momento que eles esqueceram de desenhar. E eu acredito que a mesma coisa tenha acontecido com Black Clover também, que simplesmente o autor acabou esquecendo de desenhar. E talvez ele geralmente desenhe todo o capítulo e depois faz esses detalhes, como o braço demoníaco do Asta, por exemplo, e então acabou deixando passar em todas as cenas, ou ele simplesmente esqueceu que o Asta agora tinha aquele contrato com o Lieb. Afinal, agora ele tem a magia de união, ele tem a sua nova transformação, ele tem essa nova forma de conseguir poder que veio de um novo contrato. Então talvez ele simplesmente acabou esquecendo que antes eles já tinham feito um contrato anterior e por esse motivo tenha toda a história do braço. Acontece. Afinal, depois essas coisas são corrigidas, mas também tem uma outra possibilidade de que basicamente seria realmente porque o poder do Asta acabou se enfraquecendo depois que ele utilizou a magia de união junto com o Lieb. Basicamente, ele teria perdido aquele braço demoníaco porque o poder estaria recarregando novamente. E isso porque simplesmente já foi explicado pra gente que o Asta precisa de 30 minutos pra se recuperar. A antimagia afeta diretamente o seu corpo, por esse motivo ele não consegue suportar utilizar muito aquele poder, a forma de união, por muito tempo, e depois que ele utiliza, ela exige muito do seu corpo. Então talvez, pra minimizar tudo isso e pra acelerar a recuperação de Asta, aquele braço demoníaco, ele suma por um tempo e depois retorne pro garoto da antimagia, e tudo isso graças ao Lieb. Afinal, a gente sabe que o contrato foi feito entre Asta e o Lieb, então quem tem o controle pra decidir isso talvez seja o próprio Lieb, o demônio da antimagia, e talvez ele realmente possa fazer isso pra que o Asta se recupere mais rápido. Mesmo assim, isso é um pouco mais difícil de acontecer, porque a gente realmente viu, quando eles venceram Lilith e Namah, os demônios de ranking superiores com a antimagia, aquele poder realmente chegou ao fim do tempo, e o Asta e o Lieb, quando o tempo da transformação chegou ao fim e eles começaram a comemorar a vitória ainda no ar, eles ainda possuíam aquela ligação, o braço demoníaco ainda estava com o Asta naquele momento, e também anteriormente, quando eles estavam no reino de Clover, que eles enfrentaram o Lorde Demônio da Magia, eles basicamente venceram, e depois da sua vitória, eles simplesmente perderam a transformação novamente mais rápido do que o Asta imaginava que aconteceria, e ali a gente viu que o Asta também estava com o seu braço transformado, ele ainda possuía a magia de união. Mesmo assim, pode talvez levar algum tempo para aquele braço desaparecer, mas eu pessoalmente realmente ainda acredito que seja a possibilidade de ser apenas um erro do autor ou da sua equipe que acabou esquecendo esse detalhe enquanto eles estavam desenhando a cena, e por esse motivo, eles simplesmente publicaram sem ter o braço demoníaco. Afinal, a gente sabe que os prazos realmente são bem curtos e eles têm que desenhar várias e várias páginas bem rapidamente para todas as semanas publicar um mangá e a gente poder ler. Então sim, existe sim essa possibilidade de ter sido apenas um erro que simplesmente passou despercebido e que agora vai ser corrigido no próximo capítulo. Então tem alguns mangás que vêm com uma nota de correção na própria revista no próximo capítulo, ou simplesmente no caso de Black Clover, quando eles unirem 10 capítulos do mangá para formar um volume do mangá, então neste volume já vem completamente corrigido. E então só assim, quando lançar o volume, a gente vai realmente saber o que aconteceu. Mas mesmo assim, eu acredito que seja isso. No próximo capítulo a gente já pode ter mais detalhes, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!